Paz, Senhor, irmãos, amigos e familiares, Deus te abençoe rica e poderosamente. Estamos aqui para iniciar mais um estudo bíblico para a honra, para a glória, para a louvor e a adoração do nome do Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja gostando dos estudos. Tivemos a primeira parte de como fazer um propósito com Deus. Agora vai ser a segunda parte desse tema de como fazer um propósito com Deus. Eu espero que esteja edificando a sua casa, que esteja edificando a sua vida. E se você estiver gostando, compartilhe com seus amigos, seus familiares. Divulgue esse canal que é da igreja, onde o nome do canal no YouTube é Culto Igreja Chama Viva, né? Você ativa o sininho, você se inscreve, ativa o sininho para estar recebendo não somente os estudos bíblicos, mas também os cultos de domingo e de quarta-feira. Amém? Vamos iniciar mais um estudo bíblico para a glória do Senhor. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e poderoso nome, meu Pai querido. Obrigado, meu Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui mais uma vez para aprendermos da tua palavra, Senhor amado. Nos perdoa se vamos falar alguma coisa que desagrada a ti, teus olhos, a teus ouvidos. Abençoa onde chegar esse estudo bíblico. Dá discernimento, dá sabedoria do céu. E toma a direção de tudo, ó Pai querido, assim te peço, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Irmãos, não esqueça, pegue uma Bíblia, pegue sua Bíblia, uma caneta, o seu caderno de anotações para estar anotando as passagens, os versículos, para depois você com calma meditar de novo. Ler, reler e ler novamente. Ler e reler novamente. Amém? Irmãos, no estudo passado que nós começamos, que foi a primeira parte, como fazer um propósito com Deus, nós vimos qual é o propósito, né? Como fazer um propósito com Deus, qual é o propósito e qual é o propósito do propósito. Amém? E nós paramos no último estudo, irmãos, em exemplos de bom propósito com Deus. Então agora pegue sua caneta, né? Pegue seu caderno, onde nós vamos ver exemplos de bons propósitos com Deus. Só para dar uma lembradinha nos irmãos, eu vou ser bem rápido aqui. Propósito com Deus deve ser feito apenas como devoção a Deus, não serve como uma forma de negociar com Deus. Só lembrando um pouquinho dos irmãos, antes de fazer um propósito com Deus, analise bem as suas intenções. Na prática, fazer um propósito com Deus é a mesma coisa que fazer uma promessa ou um voto com Deus. E você se compromete a fazer algo. A Bíblia avisa que isso é algo muito sério, que é melhor não prometer, não é melhor não fazer o propósito do que prometer e não cumprir. Tome cuidado ao fazer isso, a fazer um propósito com Deus. Amém? Vimos também qual é o propósito do propósito. Essa é a primeira pergunta que você deve fazer. Por que eu devo fazer um propósito para Deus? Por que eu vou fazer um propósito com Deus? O propósito pode ser dedicar mais a Deus. Um propósito pode ir para ser mais para se dedicar a Deus e às coisas de Deus. E uma forma de mostrarmos o nosso desejo de servir melhor a Deus. Um propósito pode ser de aproximar-se mais de Deus e aprofundar o relacionamento com Ele. Outro propósito é para agradecer a Deus por algum propósito que você fez, um benefício que você fez, de forma a dar glórias a Deus por sua vontade. Amém? E vocês marcaram, eu sei que vocês marcaram, Eclesiastes 5, 4 e 5, Salmo 116, versículos 17 e 19, né? E também tem propósito para ouvir melhor a voz de Deus. Um exemplo de propósito é para nós fazermos jejum também. Então, hoje, nesse estudo, que é a segunda parte, nós vamos ver exemplos de um bom propósito com Deus. Amém? Jacó, agora sim, iniciando a aula, o segundo tópico. Jacó, quando fugia do seu irmão Esaú, os irmãos sabem da passagem, fez um propósito com Deus. Ele disse que se o Senhor estivesse com ele, olha que interessante, vocês lembram a história? Que Jacó, o irmão Esaú, quando ele fugiu de Esaú, que Esaú começou a perseguir a Jacó, ele fez um propósito com Deus. Ele disse que se o Senhor estivesse com ele e Jacó, cuidando dele, dando-lhe comida e roupa, e levando de volta em segurança a casa do seu pai, então o Senhor seria o seu Deus, e tudo que ganhasse, ele daria o dízimo. Amém?
Marca aí, Gênesis 28, do 20 ao 22. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, no Antigo Testamento. Gênesis 28, eu vou ler junto com os irmãos, você marque aí. Gênesis 28 diz assim, Gênesis 28, versículos 20 e do 20 ao 22. Então, Gênesis, deixa eu ver se está certinho. Gênesis 28, está fugindo aqui. Gênesis 28, do versículo 20 ao 22, diz assim: E Jacó votou um voto, quer dizer, ele fez um propósito, ele votou com o Senhor, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que tem posto sobre coluna será a casa de Deus. E tudo quanto lhes deres, certamente lhe darei o dízimo. Então o Senhor abençoou Jacó, dando-lhe muito mais do que ele poderia imaginar. Então, aqui foi um voto que Jacó fez, um propósito que Jacó fez, que se ele voltasse em segurança, que o Senhor desse comida para ele, cuidasse dele, tivesse com ele, dando comida, roupa, e levasse de volta em segurança para a casa do seu pai, então Deus que o Senhor seria o Deus dele. Amém, irmãos? E com isso, ofertaria o dízimo. Nós estamos falando de dízimo nesse tópico, mas só para os irmãos entenderem. Então, o Senhor abençoou a Jacó, dando muito mais do que poderia imaginar. Esse é um bom exemplo de propósito. Vamos para outro exemplo? Ana. Marca aí, Ana. Ana, que não podia ter filhos, que está em 1 Samuel, não sei se os irmãos conhecem a história também. Ana não podia ter filhos, e ela fez um voto ao Senhor. Olha, um voto diferente. Jacó prometeu que se o Senhor cuidasse dele, ele dizimaria, né? O Jacó. Agora, Ana já fez um outro tipo de propósito com Deus, de voto com o Senhor. Ana não podia ter filhos e fez um voto ao Senhor. Ela disse: ó Senhor dos exércitos, se tu deres a atenção à humilhação da tua serva, que era ela, e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, e me deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da minha vida. Está em Samuel 1:11. Eu já não vou ler, porque já lemos junto. Então, Samuel 1:11. Ana era atribulada de coração, os irmãos conhecem a história que Penina era a segunda esposa do marido que se chamava Eucana. A Penina gerava filhos e Ana não gerava. A madre dela era fechada, ela não gerava filhos. E não tinha inseminação artificial como hoje temos naquela época, né? Então ela pediu a Deus, falou: Senhor, se tu ouvir a minha oração e me deres um filho homem, um filho varão, eu lhe darei, né? Ela dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Ela ia devolver o filho, que vocês sabem da história, que é Samuel, para o Senhor. É outro propósito, hein? Que propósito lindo, hein? Está em 1 Samuel 1:11. Aí o que aconteceu? O Senhor ouviu a oração e o que aconteceu? O Senhor lhe deu um filho, e logo que ele desmamou, Ana o consagrou a Deus. Se você marca aí no seu tópico, 1 Samuel 1:24, tá bom? Eu não vou ler junto, mas você já lê aí na sua casa. 1 Samuel 1:24, que quando desmamou o pequeno Samuel, ela foi no templo e consagrou ao Senhor. E ele se tornou um grande profeta, um sacerdote de renome e o último juiz em Israel. Então, irmãos, ele foi o último juiz e o primeiro profeta em Israel. E o seu nome era Samuel. O Senhor abençoou Ana e depois disso lhe deu mais 3 filhos homens e 2 filhas mulheres. Amém? Marca aí no seu tópico também,
na sua agenda, que está, isso que eu falei agora, está em 1 Samuel 2, versículos 21. Amém? Então, viram, irmão, nós temos dois exemplos de propósitos. O de Jacó, que ofereceu o dízimo, de Ana, que ofereceu o seu próprio filho, que Deus ia dar, e ela ia dedicar ao Senhor, ia consagrar ao Senhor, ia viver para as coisas do Senhor. E tem mais um, deixa eu ver se tem mais um ou dois aqui. Tem mais um exemplo aqui. Jonas, marca aí Jonas. Jonas, quando fugiu do Senhor, meus irmãos sabem a história, que Deus fala assim: Jonas, vai na terra de Nínive e lá fala do meu amor. Fala que se eles não se arrepender, eu destruirei Nínive. Mas Jonas teve medo e fugiu, né? Foi para Tarsis, totalmente oposto. Os irmãos sabem que dentro da embarcação do navio começou as ondas a agitar por causa da desobediência de Jonas, que Jonas não queria obedecer ao Senhor. Os irmãos conhecem a história, quase o navio veio a fundo, quase o navio ia afundar por causa de Jonas, até que descobriu que Jonas mesmo falou: me jogue no mar, que isso vai passar. E jogaram, e vocês sabem que o grande peixe pegou Jonas e ele ficou no ventre do peixe por um período, por 3 dias. Então, irmãos, vamos ler aqui agora que eu estou explicando. Jonas, aí ele fugiu do Senhor, mas não adianta fugir do Senhor. Mas aqui Jonas, quando fez o propósito, ele estava fugindo do Senhor, estava angustiado. Jonas, quando fugiu do Senhor, após ser engolido por um peixe, fez uma promessa a Deus. No ventre do peixe ele prometeu obedecer a Deus, ao ir a Nínive para pregar naquela cidade. Você marque aí e leia na sua casa Jonas 2, versículo 9. E o Senhor abençoou Jonas e fez com que o peixe vomitasse o profeta em terra firme. Está em Jonas 2, 10. Marque aí. Jonas cumpriu o que prometeu e toda a cidade de Nínive se arrependeu dos seus pecados. Amém? Aí você marca aí, está em Jonas 3, do 3 ao 5. Para não ficar só em minhas palavras, vamos abrir em Jonas. Aqui. Vamos abrir em Jonas e a gente vai juntos, em nome de Jesus. Vamos lá, Jonas. Para a gente achar aqui a palavra, quando diz assim que, vamos lá? Espera aí que Jonas achou. Vamos lá. Jonas, capítulo 2, do 9 diz assim, capítulo 2, do 9. A partir do versículo 2 de Jonas. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu do ventre do inferno, peixe, gritei e tu ouviste a minha voz. Porque tu lançaste no profundo do coração dos mares e as correntes me cercou por todas as ondas e as tuas vagas têm passado por ante mim. Vamos ler o nome? Mas eu te ofereci, por 9 agora, Jonas 2, 9. Mas eu te ofereci sacrifício com voz de agradecimento e que votei e pagarei do Senhor vem a salvação. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Então, Jonas, ele estava angustiado e ele fez um voto que se o Senhor livrasse ele ia obedecer a Deus. Amém? A maneira certa, foi esses 3 tópicos, só exemplos que nós vemos aqui, foi de Jacó, de Ana e Jonas, mas tem vários outros, né? E a maneira certa de fazer um propósito com Deus, amém? Então, essa a maneira certa de fazer um propósito com Deus,
vai ser na próxima quinta-feira, em nome de Jesus. Nós vamos parar por aqui. E marque aí que no próximo estudo, no próximo tópico, vai ser a maneira certa de fazer um propósito com Deus. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por essa bênção de estarmos estudando a palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo e poderoso nome, Pai. Obrigado, meu Pai, por até aqui o Senhor ter nos sustentado. Obrigado pela direção desse estudo, Pai. Se falamos alguma coisa que desagradou a Ti, ó Pai, nos perdoa em nome de Santo Jesus. Aonde chegar esse estudo, peço a Tua entrada nessa vida, guardar, proteger, abençoar, livrar de todo mal. Entra nesta casa com cura, salvação e libertação, ó Pai. Que nós continuamos aprendendo mais de Ti, ó Pai. Abre-se nosso entendimento, dá discernimento do céu, dá sabedoria do céu, ó Pai querido, para aprendermos mais e mais de Ti, para não sermos apenas ouvintes, mas sim praticantes da Tua palavra, Pai. Nos despede em paz, Pai querido, nos guardando, nos protegendo. Assim te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima quinta-feira. Tudo isso querendo Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde.